Tá. Quando a gente começa a estudar essa questão da natureza humana, da mente humana, né, seja através da yoga, seja através de outros recursos, é interessante que a gente vai percebendo a universalidade desses ensinamentos. Eu ministrei, foi na segunda ou na terça-feira, não sei, foi uma aula muito importante dos yamas e dos niyamas, que foi sobre esse voto, esse sutra aqui, ó, que eu já falei, né? Esse grande voto é universal, não limitado por classe, local, época nem circunstância. Esse é o Sutra 2.31. Nesse sutra, eu tentei explicar para as pessoas o quanto que os yamas e os niyamas não é uma lei humana no sentido assim, alguém falou que é, então vamos todo mundo seguir aquilo ali, né? Tanto o Patanjali, ao colocar os yamas e os niyamas como uma condição intrínseca universal ao ser humano, eu faço um paralelo com o Shakyamuni, né, o Buda histórico, quando ele fala que as quatro nobres verdades e o nobre caminho óctuplo é uma sabedoria universal também, é uma sabedoria intrínseca, né? Aí eu até fiz uma analogia, né? Por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, a gente fala assim, Santoshiko, vou falar de alguns yamas, de alguns niyamas que vocês ouviram. Ahimsa, não violência. Svadhyaya, não roubar, não ganância. É, vamos nos niyamas. Contentamento, é, entrega, enfim. Quando a gente fala dos yamas, dos niyamas, shausha, pureza, satya, verdade, né? Quando a gente fala desses yamas e desses niyamas ou dessas sabedorias, eu fico fazendo uma analogia que é como se fosse assim, pessoal. É como se esse contentamento, esses yamas e niyamas, é como se fosse uma instância que existe no campo. Cabe a nós entrar na frequência dela, sabe? Quando eu vejo o Chaga do Tuco falar muito sobre a compaixão, ele fala que a compaixão ela está aí disponível. Cabe a você se conectar com ela e aos poucos, né? Não é também uma coisa assim, tipo, conectei com Wi-Fi, puf, estou ligado na compaixão. Isso tem níveis, né? É como se o próprio campo compassivo ele fosse campos em vários níveis e de acordo com o que você vai se abrindo, você vai adquirindo esses níveis de compassividade, né? É, então, essa coisa ela está aí disponível. Vai depender da gente acessar ou não, né? É, bem, hoje especificamente eu separei dois sutras de uma vez para encerrar o assunto, encerrar entre aspas, né, pessoal? A gente nunca encerra um assunto desse. Para encerrar o assunto dos yamas e dos niyamas, que é o verso 33 do capítulo 2 e o verso 34 também do capítulo 2, eles são subsequentes, né? Então, daqui eu já vou começar a ler, né? E começar a falar algumas coisas com vocês. O verso 33, ele começa assim, ó. Quando acorrentado por pensamentos negativos, seus opostos, isso é, positivos, devem ser cultivados. Né? Essa é a fala. Quando você está acorrentado por pensamentos negativos, os opostos deveriam ser cultivados. Essa que é a ideia. Aqui, pensamentos negativos incluem todos que vão contra os princípios morais indicados pelos yamas e os niyamas. Princípios morais, éticos, né? Listados nos versos anteriores. Ao invés de ceder a eles ou racionalizá-los, Patanjali prescreve ação direta, o cultivo de pensamentos opostos. Exemplo: se sentirmos, quer dizer, se sentimos ressentimentos em relação a alguém, devemos desenvolver pensamentos de perdão. Aí, deixa eu fazer só já um pequeno comentário aqui. Aqui já tá ficando bem claro, assim, né? Segundo aqui o Satchidananda, comentando o verso, né, do Patanjali, quando ele fala, né, o que o Patanjali estava querendo dizer ali, é algo bem assim, quando eu falo, até por exemplo, quem já veio no espaço, vê que tem as plaquinhas dos yamas e dos niyamas, né?
Essa coisa de ter os yamas e os niyamas sempre à vista, ou no caso mesmo, até lá mesmo os praticantes do budismo, né, sempre ter lá à vista o nobre caminho óctuplo, é uma forma, pessoal, até mesmo de a gente meio que lembrar, sabe, desses ensinamentos. A gente sempre está olhando para eles, refletindo, repousando. E esse sutra especificamente do Patanjali, quando ele fala assim, quando acorrentados por pensamentos negativos, cultivar os seus opostos, provavelmente os pensamentos negativos, provavelmente os pensamentos, tranquilo, Aline, provavelmente os pensamentos negativos, se você for analisar, eles vão ser as coisas ligadas à não prática desses yamas e niyamas, né? Um pensamento negativo, por exemplo, a ganância, pode vir ser um pensamento negativo que está ali nascendo de uma maneira bem sorrateira, bem ainda sem perceber direito, né? O medo pode estar ali nascendo, tal. A insatisfação pode estar ali nascendo. Nessa hora, cultiva o oposto, né? Se você até conseguir linkar qual que é o oposto, pensando até nos yamas e nos niyamas, que é o estudo que a gente mais veio fazendo, né, nesse último mês, mais interessante ainda fica, né? Por exemplo, você está percebendo que você está vivendo um quadro assim muito, você sempre está reclamando muito, queixando muito das coisas, não vendo possibilidade em nada, tá aquele ciclo de insatisfatoriedade, tudo está te deixando insatisfeito. Se na hora você lembrar de Santosha, contentamento, você pode fazer uma prática revertendo para o próprio Santosha. Eu vou aprofundar mais aqui na leitura, porque eu vou fazer alguns comentários, porque aqui nós vamos cair muito num dos quatro aspectos, dos 5 aspectos do caminho do Babaji, né? Que é asana, pranayama, meditação, mantra, bhakti. Hoje nós vamos falar muito de mantra, porque ao começar a perceber de cultivar os opostos, a gente pode praticar os mantras, né? Ou os bidyas mantras, ou as autossugestões mentais. Mas eu vou deixar isso aqui, aqui no texto vai aparecer e eu comento. De forma similar, se houver medo, pensamentos de coragem ou confiança devem ser cultivados. Um exemplo, né? Embora Patanjali não detalhe a prática essa prática de cultivar os opostos, pessoal, em sânscrito, ela chama Pradipaksa Bhavanam, tá? Sabemos que os Siddhas, como Patanjali, eram psicólogos de primeira categoria. Para contrariar as tendências enraizadas de pensamentos negativos, requer-se o uso regular e diligente de ferramentas como afirmações, autossugestões e auto-hipnose. Deixa eu comentar isso aqui. O Kennedy pergunta, como fazer essa prática de reversão dos pensamentos negativos? Meditação, mantras... meditação, mantras. Você vai entender isso com mais clareza agora, viu, Kennedy? Eu vou entrar nisso especificamente. E se eu não responder, se você não se sentir contemplado na resposta, você pergunta de novo. Mas, sim, meditação e mantras, né, são práticas. E, consequentemente, como você está lidando na meditação e nos mantras no nível do pensamento, isso com o tempo vai virando no nível da fala e no nível da ação, né? O ciclo é sempre assim, de lá para cá, né? As ações físicas, a gente tem que lembrar disso, e as ações de fala, elas refletem o nosso psiquismo, né? Então, por exemplo, tem coisas que vão ficando óbvias, como a forma a gente vai estudando essa mente humana, né? Por exemplo, quando a pessoa está indiferente, quando a pessoa está com muita raiva, quando a pessoa está gritando demais. Na verdade, essa confusão que já está apresentando aqui externamente, já lá tá, mas pode saber que lá também está confuso e muito mais, né? Então, é um reflexo. Aqui começou a entrar no aspecto que eu falei que já ia entrar, que é a questão dos mantras ou das autossugestões mentais, e o Satchidananda comenta até a auto-hipnose, né? A auto, né? Deixa eu fazer um comentário sobre esse ponto aí especificamente. A prática de mantras, pessoal, a palavra mantra também significa limpeza da mente, né? Então, por exemplo, quando hoje eu não vou falar muito de caminho óctuplo, não, vou falar o quinto do Babaji mesmo, que ele vai mais direto. Quando o Babaji prescreve asanas,
para desbloquear coisas no corpo físico. Pranayama, desbloquear o corpo energético, vital. Meditação, desbloquear os bloqueios na mente. Mantra, ele também é num nível da mente, né? Ele desbloqueia também no nível da mente, mas já no nível também das intuições. Ele tem um nível ainda mais profundo. E o Bhakti, a devoção, é os níveis espirituais, né? Já é os níveis mais elevados. Quando a gente usa mantra como limpeza da mente, na verdade a gente está fazendo esses processos de programação ou desprogramação de coisas que possam estar rondando a nossa mente, que vai trazendo prejuízos, né? Então, quando ele fala assim que os siddhas, né, esses yogis, né, dessa tradição, né, que eu ministro as aulas, que os siddhas eram, além de cientistas, eles eram psicólogos de mão cheia, é porque eles realmente entendiam essa natureza da mente e entendiam o porquê da prática dos mantras, né? Então, o uso dos mantras, eles podem realmente gerar processos de tanto reprogramar padrões mentais que estão muito enraizados, como também abrir a sua mente para outras possibilidades, né, que às vezes você não estava enxergando. Na nossa cultura contemporânea, isso é uma coisa que depois veio muito à tona a partir do século XX, né? Começou os estudos da hipnose, os estudos da PNL, da programação neurolinguística. São recursos, né, que no mundo moderno ou contemporâneo começaram a ser usados, mas quando a gente olha lá para trás, isso já estava sendo usado pelos yogis há muito tempo. Agora, uma diferença que eu vejo muito grande é quando você realmente usa também essas autossugestões mentais, né, esses mantras, porque é um mantra, não deixa de ser, é um mantra, né? É quando você usa isso alicerçado numa lucidez, numa sabedoria. Por que você está usando? Porque tem muitas pessoas que usam programações autoprogramações mentais, né? Para fins meramente gananciosos, para motivações muito incorretas, né? Esse não é o intuito da yoga, nem o intuito desse sutra do Patanjali. Ele está realmente falando assim, bem, quando você estiver acorrentado pelos pensamentos negativos, ou abre parênteses, tendências negativas, ou como os budistas falam, venenos mentais, quando você estiver acorrentado por essas coisas, cultiva o oposto, né? Porque isso mais cedo ou mais tarde vai reforçar seus velhos hábitos, né, os sanskaras, e daquilo ali, das ações de mente, pode virar fala, pode virar corpo, e você sai aí criando um monte de karma. Tem um aspecto que eu acho muito importante nesses trabalhos de autossugestões mentais, de a gente fazer essas desprogramações ou reprogramações através dos mantras, né, e tal, que eu acho que deve ser colocado em questão. Quando a gente, por exemplo, quando você, como o próprio Sutra fala, né, quando você foi acorrentado por pensamentos negativos, cultivar o seu oposto. Toma muito cuidado, isso acho que talvez é um dos pontos mais importantes da minha fala aqui de hoje, para vocês não caírem nessa armadilha. Toma muito cuidado para você não começar a virar uma pessoa que não entra em contato com seus problemas, né? Reverter o pensamento negativo, de novo, não é pegar a poeira e jogar a poeira debaixo do pano e deixar ali a poeira debaixo do tapete, né? Não é ficar colocando a poeira debaixo do tapete e ficando, sei lá, numa síndrome de Poliana, que eu vou ficar aqui só pensando agora em coisas boas e isso aqui não existe e tal. Não, pessoal, isso aí é dissociar. Isso aí é não entrar em contato com a experiência na sua verdadeira forma. Eu não sei se vocês já viram, tem um vídeo que eu postei no YouTube, no canal De Volta à Natureza, alguma coisa de lidar com desapontamento. Esse vídeo está falando justamente disso. O quanto que a experiência do desapontamento ou uma experiência negativa que você pode estar tendo ali na hora, ela pode ser muito benéfica para a sua prática, no sentido que é dela que você começa a ver a coisa com uma... Obrigado, Guilherme. Que você vê a coisa com...
Você vê a coisa numa perspectiva ampla, você começa a entender a natureza dela e tal. Mas aí tem que tomar muito cuidado com esses ensinamentos, porque senão vai pensar que o Patanjali está falando isso, e ele não está falando isso. O Patanjali, os yogis, eles sempre têm essa fala, ver o objeto na sua verdadeira forma. Mas o ponto principal que ele enfatiza nesse sutra, especificamente, é para você não cultivar o negativo e reverter para o oposto. Porque a gente ficar ali emaranhado, enlamado nos pensamentos negativos, a gente também não resolve nada, entende? Então, assim, vamos tomar cuidado com isso, que quando você, então, entrar em contato com um pensamento negativo, com uma tendência negativa, isso, Patanjali fala, Sharduttuk fala, a gente não precisa cultivar isso, a gente não precisa cultivar a raiva, tá? Olhar para o problema não é nutrir do problema, é olhar, né? Não é para nutrir disso, isso não faz bem, né? Simplesmente assim. Mas assim, o ponto aqui aconteceu as tendências negativas, ok. Se você der conta, se você tiver estrutura mental, psíquica, emocional na hora para olhar para o problema, olhe, entenda-o. Como que ele começa? De onde que ele começa? O que aconteceu? Se você não consegue, reverte para o polo oposto. Aí, eu estou sentindo muita raiva. Reverte para compaixão. Tenta sentir alguma coisa elevada. Quando você estabilizar, volta lá e tenta ver o que é que aconteceu. Eu vou dar um relato, né? Eu gosto muito de dar relato pessoal, porque os exemplos, como se diz, eles valem mais do que 1000 palavras, né? O exemplo é mais prático. Essa semana mesmo eu passei por uma situação que me deixou muito frustrado e com raiva, e eu fiquei tão assim, enlamado na coisa, que quando eu olhei para a coisa, eu vi que eu não tinha estrutura nenhuma para refletir sobre o assunto. Desliguei do assunto completamente, pensei em outras coisas mais elevadas, né? É a prática desse sutra. No outro dia de manhã eu já estava mais calmo e consegui refletir sobre o assunto. Simples assim. Então a coisa está muito ligada a isso, tá? Isso é muito necessário. Esse sutra aqui, pessoal, ele é um sutra, tem alguns sutras do Patanjali que sempre são mais citados, né? Esse é um sutra que eu vejo que ele é muito citado. Vamos falar assim, ele é um sutra até famoso, na verdade, né? Às vezes eu estou vendo aulas de vários professores, até de tradições diferentes de yoga, e eu vejo que esse sutra, às vezes, ele sempre está sendo citado. Tem alguns sutras que eles realmente marcam, né? Eles trazem benefícios muito grandes, né? Bem, vou continuando aqui, tá? A mente inconsciente, não muito diferente de um computador, continua a operar segundo sugestões que foram programadas desde tenra idade, mesmo quando são danosas ou causam sofrimento. Esses tipos de sugestões vêm de nossos pais, amigos, professores, da mídia, de símbolos e valores culturais que permeiam o mundo. No campo contemporâneo do yoga, causa espanto de nossos professores e autoridades, causa o espanto que nossos professores e autoridades tenham, em sua maioria, negligenciado a ênfase ou ensino da arte científica, da autossugestão e da afirmação. Aí eu vou fazer um parêntese aqui. Aqui, pessoal, o Satchidananda, ele está fazendo uma crítica, né? Que ele, como ele também, para todo mundo que vem acompanhando aqui o estudo dos niyamas e dos yamas dos niyamas, que eu estou encerrando hoje, né? O que eu enfatizei isso muito, né? Que em vários momentos, quando a gente olha yoga também numa perspectiva social, né? Numa perspectiva biopsicossocial espiritual, vamos colocar assim, né? O Satchidananda, ele sempre faz esses comentários também que em muitas escolas contemporâneas de yoga tem se negligenciado o estudo dos yamas, os estudos dos niyamas, tem se usado aquilo que me convém, aquilo que é mais conveniente ensinar. E ele sempre enfatiza isso, de a gente olhar para esses ensinamentos antigos, porque lá está a fonte, né, desses saberes dos quais realmente as pessoas conseguiram entrar em contato com a verdadeira natureza, né? Não que, isso a gente tem que tomar muito cuidado,
Não que na contemporaneidade não tenha contribuições e não tenha coisas que somam aos ensinamentos antigos, tá, pessoal? Isso aí é um equívoco pensar que isso não existe, isso existe também. Tem que ter lucidez. Mas o ponto aqui que eu acho importante, quando ele fica enfatizando que essa arte científica da prática da maestria, na Kriya se usa essa expressão, na arte científica dos asanas, na arte científica dos pranayamas, arte científica da meditação, arte científica dos mantras, arte científica da devoção, né? A negligência disso, ela é realmente assim, é perder uma grande ferramenta que a yoga tem, né? A prática do mantra. A prática do mantra, pessoal, também uma coisa que eu esqueci de falar antes, quando a gente fala que mantra ou autossugestão é um tipo de limpeza mental, vou dar um exemplo assim, né? Vocês que praticam, por exemplo, quando a gente pega uma técnica tipo desapego ou trataque, né? Por exemplo, trataque, você fica ali focando num objeto, num ponto, e aí as coisas que surgem na sua mente, você vai mandando elas embora. Você vai mandando, e você fica ali num ponto, você fica ali num ponto. Se você for analisar, agora troca o ponto, o objeto, pelo mantra, pela palavra. Então você fica lá, agora nada mais me falta, 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 agora nada mais me perturba, agora nada me perturba. Você fica lá repetindo o mantra, né? Por que eles geram um processo de limpeza da mente? Porque quando você não tem um ponto referencial, a maioria de nós, a mente fica vagando. Né? Nós não temos a gente não tem essa madeirinha no meio sei lá, você está lá você caiu de um barco, aí tem uma madeira, você segura na madeira para ver se alguém aparece, né, para te salvar. Então, assim, você tem ali um ponto, uma firmeza. Se você larga da madeira, o mar te leva, né? É assim a nossa mente. Se a gente não tem uma base, a gente vai ser levado para tudo quanto é lugar. O mantra, ele é uma forma realmente de limpar a mente no sentido assim que aquilo que vai esvoaçando aparece e você está lá no mantra, né? Até que com o tempo, né, pessoal, o grande lance que eu vejo é esse, assim, quando a gente fala de Kriya Yoga, quando eu falei disso, Kriya Yoga se resume em dois passos, assim, além dos 5 passos ou do octuplo passo, os 8 passos do Patanjali, você pode falar que Kriya Yoga se resume em 2 coisas, Vairagya e Abhyasa. Vairagya é desapego, tá? Desapegar do que não se é. Quem desapega do que não se é, desapegar do que não se é, vai fazer com que você vai reconhecer aquilo que você realmente é. A gente pratica desapego para ver que é tudo criação da mente e uma hora a gente entra em contato com o self. Uma hora é 1 ano, 10 anos, 100 anos, 1000 anos, muitas vidas e etc. Alguns eons, né? E aí vai. A Abhyasa, né, é as práticas. Prática constante, autoestudo, devoção, e aí junta tudo, os yamas, os niyamas, bota tudo ali, né? Por a maioria de nós não entrar em contato com a nossa natureza, com o nosso self, com a nossa natureza divina de uma maneira muito espontânea e natural, mesmo que essa seja a nossa condição, por a gente não conseguir fazer isso com Vairagya de uma vez, isso é colocado que até os segundos capítulos dos Sutras do Patanjali é justamente a Abhyasa, são as práticas preliminares. O que eu quero dizer é o seguinte, pessoal, tudo isso que a gente faz, esses esforços de fazer mantras, de fazer asanas, de fazer pranayamas, de fazer meditações, todos esses esforços, na verdade, são esforços preliminares para a gente acessar nosso self. Se a gente não tivesse tão fixado, identificado com as experiências, se a mente não estivesse operando, né, nesse estado de ignorância da natureza primordial, só com desapego a gente já chegava. Então tem que entender que quando a gente está usando mantras, a gente está usando as dhyanas, né, as meditações, na verdade a gente só está usando esses recursos para poder realmente se conectar. Né? São nossas, vamos dizer assim, nossas ferramentas ou muletas que a gente tem para conseguir perceber o que é o self. Então, por isso que Vairagya é desapegar do que não se é, Abhyasa são as ferramentas para reconhecer aquilo que você realmente é, tá? Mas é bom lembrar que, beleza, a Abhyasa vai fazer você reconhecer o que você realmente é e, naturalmente, a Abhyasa acontece, desapego acontece.
Mas lembrar que no desapego já existe a possibilidade do reconhecimento do próprio self, né? O que eu acho que é um equívoco muito grande, eu sempre gosto também de enfatizar isso, é quando a gente começa a entender que o reconhecimento do self ou a iluminação é um evento, sabe, pessoal? Como se fosse num grande show de um rockstar, assim. Vai acontecer um baita de um evento no dia que você se iluminar e reconhecer seu self, etc. Esse romantismo, né, isso atrapalha muito a nossa prática. O que os mestres sempre dizem, que na verdade essa instalação, né, do estado de mente iluminada é algo muito natural, né? Ô Kendi, eu pensei que você ia rir, cara, sabe que você ia dar um caraca. É, o que eu percebo é que, pelo menos pela fala dos mestres, né, existe até umas falas assim, engraçadas, né, que a pessoa quando conta de vários mestres, quando realmente perceberam que se realizaram e que manteve esse estado, eles ficaram assim, poxa, mas é isso, não tem nada aqui, né, tipo, as coisas continuam, né. Então é muito mais entender, pelo menos é assim que eu venho compreendendo, que é uma forma de operar com a mente no mundo, com a visão no mundo, né? Vou lançar o coach da iluminação para vocês que estão apagados. Eu não vou falar nada, né, nesse comentário. Então, assim, pela fala deles, né, pessoal, o que se dá a entender isso, né, que é um estado natural. Eu penso da seguinte forma, assim, pelo que eu também percebo na minha experiência. A gente vai tendo fagulhas desse estado de realização, né? É aquele momento que você tá assim, sei lá, você está fazendo a coisa mais, você está lavando a louça na sua casa. E aí desce um profundo contentamento por existir, por estar vivo, de uma maneira desapegada, espontânea, em estar ali fazendo aquilo, né? Eu vejo que isso é uma experiência de um nível de realização. São experiências extremamente simples que nos mostram uma comunhão com o todo, né? Não nos falta nada, não há medo de nada, né? Enfim, vou continuar aqui mais um pouco. Com frequência, aqueles que adotam uma atitude espiritual no cotidiano supõem que suas práticas irão resolver automaticamente os conflitos psicológicos já instalados. Embora a psicoterapia possa ajudar inicialmente, falta-lhe uma perspectiva espiritual mais ampla. Em última instância, o processo de curar requer que cada pessoa enfrente todas as emoções e pensamentos negativos de maneira hábil, sem meramente suprimi-los. Aí, ó, o Satchidananda entrou no comentário que eu fiz antes, né? Que não é simplesmente suprimi-los, eu vou reverter para coisa positiva e ficar lá, oba, esquecer que existem os conflitos. Ele deixou isso bem claro, né? Esse aqui é o Sutra, né? Eu falei que eu vou falar dois, eu já vou emendar no segundo. Esse aqui já é o Sutra. Tem uma coisa aqui, um ponto aqui que também eu acho que é importante ressaltar, quando ele fala que, que não é meramente mudar, fazer só a prática do mantra. Existe um conhecimento, uma base espiritual ali alicerçada. Eu achei legal ele comentar isso, eu já estava até pensando em comentar isso. Eu vejo muitas vezes, pessoal, as pessoas chegar para mim e falar assim, ah, Michel, esse aqui é o mantra do Ho Oponopono, sinto muito, me perdoa, te amo, sou grato. Esse aqui é o mantra da abundância, esse aqui é o mantra do não sei o que lá e tal. Aí, tipo assim, faça, né? Essa contemporanização do uso dos mantras, pessoal, ela também é muito equivocada, sabe? A pessoa, ela vai de um estado de não consciência do que é os processos dela ou dele e vai reverter para um pensamento achando que talvez ali vai ter um benefício. Bem, pode até acontecer, mas o ponto que o Satchidananda está colocando aqui é o seguinte, tem que ter uma base estruturando o entendimento. Por qual motivo eu estou fazendo esse mantra? Por qual motivo a gente reverte os nossos conflitos? O que eu vou fazer com isso? Se não tem
Se não tem esse entendimento, a chance de você entrar numa robotização, de mantralização, sem nenhuma intenção correta, pode acontecer. Tipo, por exemplo, a pessoa que usa mantra, eu agora vivo abundância, eu agora vivo abundância, viva abundância, viva abundância. Mas no fundo, o que a pessoa quer viver é a ganância, é a centralização de poder, é o excesso de dinheiro na sua direção. Que abundância que é essa? Que através dessa vai custar a abundância dos outros, né? Então, é importante, né, essa fala que quando ele coloca, né, quer ver onde que está? Com grande frequência, aqueles que adotam uma atitude espiritual no cotidiano supõem que suas práticas vão resolver automaticamente. Não é assim. Os conflitos psicológicos instalados. Embora a psicoterapia possa ajudar inicialmente, falta ali uma perspectiva espiritual mais ampla. Aí ele está falando um pouco da psicoterapia também. Em última instância, o processo de cura requer que cada pessoa enfrente todas as emoções, ou seja, que cada pessoa realmente se vasculhe, se realmente busque autoconhecimento, realmente entenda o porquê está usando daquilo, né? A prática do mantra não pode ser para a gente fugir, né, pessoal, da realidade. E sim olhar para o que está acontecendo, perceber como que de alguma forma eu estou me contaminando com essas experiências e a partir disso o que eu posso fazer para mudar, né, dessas minhas contaminações, o que está acontecendo, como é que isso originou. Qual foi o motivo? O que trouxe eu começar a ter esses problemas, esses padrões? O que eu faço agora então para reverter? E aí vai. Nesse sutra, o Satchidananda ele comenta assim, ó, identifique e classifique como prática, quer dizer, como prática ele fala, identifique e classifique os pensamentos negativos habituais. Tipo, perceba os padrões de pensamentos negativos habituais. Você vai perceber como é que você cai, né? Cultive afirmações e autossugestões para contrariar essas tendências negativas com eficácia. Medite em sentimentos positivos associados com as sugestões positivas ou afirmações criadas por você. Pratique, né, a compaixão. Ok? Aqui é uma sugestão de prática, tá? Emendando, pessoal, então, o Sutra 34, 2.34, ele está totalmente ligado a isso tudo. Por isso que eu quis emendar os dois. Ele fala assim, ó, o Sutra é esse aqui. Quando pensamentos ou atos negativos, como violência, ganância, raiva, roubar, etc., são causados, quando os pensamentos contrários aos yamas e os niyamas, né, são causados ou mesmo provocados, seja por ganância, raiva ou avidez, seja devido à negligência de intensidade branda, moderada ou extrema, eles baseiam-se na ignorância e trazem alguma dor. Portanto, pensamentos opostos deveriam ser cultivados. Continua na mesma temática, né? Só acontece que ele está dando ênfase, né, nesses pontos. Eu gosto muito do budismo tibetano, quando eles sempre estão reenfatizando a questão dos nossos venenos mentais, né? Quando se fala assim dos venenos mentais, nós estamos falando da nossa ignorância básica, de a gente não saber aquilo que a gente realmente é, né? Esse é um veneno mental. O veneno mental dos nossos desejos e apegos, e os venenos mentais das nossas raivas, ódios, aversões e todas as coisas ligadas aos princípios não éticos, como a gente vem estudando de Yama e Niyama. Os venenos mentais, pessoal, entenda realmente, quando eu estou falando isso porque eu já li tanto essa coisa de veneno mental, e aí depois de um tempo eu comecei a ver por um outro ângulo, assim, né? Quando a gente fala veneno mental, vamos pensar na perspectiva de veneno, né? Quando você, por exemplo, imagina o seu organismo todo funcionando em ordem, harmonia, as coisas acontecendo, e aí, puf, cai uma pitadinha de veneno no seu organismo. Uma substância que vai trazer um descompasso físico-químico e, vamos pensar também, energético. A coisa ali, ela perde a fluidez.
né, ela perde a ordem, ela perde o equilíbrio, a organização, a homeostase entre as relações. Aquilo ali entra, vira uma confusão, né? Tipo a pandemia, né? Entra um vírus ali, né? E ele vai atacando de tudo quanto é forma e tal. E aí começa uma grande guerra ali, né? Para reestabelecer uma harmonia. Agora, imagina quando a gente então fala de coisas específicas da mente que geram venenos na mente. Ou você está bem, seu dia está bem, né? Você está fluindo, você está compreendendo as coisas. De repente, você olha para uma situação na rua que te causa inveja. Dessa inveja porque ele tem ou não tenho, e dali causa uma ganância. E dessa ganância uma avidez que transforma em raiva, e aí você toma a realidade que aquilo está longe de ser sua realidade, aquilo te gera uma frustração, pronto. Enubilou, nublou, perdeu, você não está vendo as coisas mais. Então, quando a gente fala dos venenos mentais, nós estamos falando desse aspecto, as coisas vão meio que vão ficando escuras ali dentro de nós. A gente não consegue enxergar mais, né? Agora tem um detalhe, viu, pessoal? Venenos não é só coisas chamadas de ruins, não. Os venenos estão ligados aos nossos desejos e apegos. Muitos de nós perdem muita lucidez por causa dos nossos desejos e apegos. E aí tem lá aquele desejo que vem e aí vai construindo aquele mundo de fantasias, de projeções, de expectativas, etc. Pronto, isso é o conceito de veneno mental. Você, de novo, perde a sua lucidez, né? É bom a gente ter isso bem claro, né? Aqui nesse sutra, o Patanjali vai falando, o Satchidananda vai comentando assim, Patanjali deixa bem claras as consequências de ser indulgente com os pensamentos negativos. Só um parênteses, pessoal, vocês vão começar a perceber agora, eu falo assim, eu venho estudando sutras do Patanjali tem uns 4 anos que eu venho me debruçando sobre essa leitura, né? Isso é só um parênteses assim, que eu acho legal. Eu até fiquei pensando muito em a gente ir para os sutras todos ao invés de ir para a Bhagavad Gita. Mas eu acho os sutras ainda mais difícil assim, de a gente digerir tudo, porque tem coisas aqui que fogem muito da nossa realidade de prática para a maioria de nós, né? Eu falo por mim também, tem sutras que eu vejo aqui que eu não consigo contemplar o que está querendo ser dito, né? Mas você vai ver nesse sutra aqui, tem sutras que o Patanjali ele pega mais pesado para nós praticantes. Você vai ver a forma como ele vai abordar a questão da indulgência aqui, para que a gente realmente corte de uma vez. Presta bem atenção. Patanjali deixa bem claras as consequências de ser indulgente com os pensamentos negativos. Qualquer que seja a forma ou o grau e a importância de cultivar os seus qualquer que seja a forma ou o grau e a importância de cultivar os seus opostos. Presta atenção. O yogi deve ser circunspecto no que concerne aos pensamentos negativos e não ser indulgente para com eles sequer de maneira branda, né? Eu não sei para vocês, para mim isso aqui é uma porrada, tá? Porque muitas vezes eu particularmente eu caio nas minhas indulgências. Então uma coisa que eu desejo, que eu tenho apego, às vezes eu não dou conta, né? E aqui ele fala, o yogi, né, ali, ó, cravado, né? Aí, pessoal, bem, o que eu vou falar, eu posso estar sujando os ensinamentos, mas então eu vou assumir o meu parênteses, quem está falando isso é eu, não é o Satchidananda, não é o Patanjali, tá? Falando de um lugar de terapeuta, a gente tem que tomar cuidado, assim, porque cada um está num momento, né? Hoje eu consigo perceber, até por um olhar que eu acho compassivo, que por as pessoas estarem em momentos diferentes, em processos diferentes, mesmo quando a pessoa é indulgente, muitas vezes a gente nota progresso. Vamos dar um exemplo. Tem uma coisa que a psicologia chama de amenização de danos, né? Então, por exemplo, o cara é um usuário de droga, de alguma coisa, ele não conseguiu largar, mas ele já está reduzindo, ele já está diminuindo.
Isso pode ser visto sim como um tipo de progresso. Você tem um vício de uma coisa que te causa mal e você está diminuindo o consumo daquilo e desapegando daquilo gradativamente. Isso também pode ser visto. Aqui na fala do Patanjali, eu vejo como a fala ideal, né? Agora é difícil, né, pessoal? Por exemplo, o Patanjali, segundo a história, né, há uma certa contradição sobre a existência do Patanjali, eu não vou entrar nisso, mas o Patanjali foi um yogi do século II depois de Cristo. Então o cara estava lá no ano de 200, né? Os sutras dele, o Satchidananda faz esse comentário, eu não sei assim, a análise que ele chega a isso, mas para mim faz muito sentido. Ele fala que os sutras do Patanjali ele vale muito mais para o mundo contemporâneo que até para a própria época, né? O quanto que ele é atual, assim, né? Pelo que a gente vive. Que a gente vive uma cultura hedonista, materialista, né? E aí aqui, o que eu noto é o seguinte, foi um outro tempo, né? A forma como esses iogues tinham a sua organização sociopolítica, como que eles estavam inseridos ali. Não existia uma revolução industrial, né, do jeito que acontece hoje. As pessoas provavelmente tinham muito mais tempo, né, ou no caso deles, dos praticantes, dos renunciantes. Então era uma outra história, né, em termos políticos, sociais, etc. Então a gente tem que também olhar para a nossa contemporaneidade e ver como que a gente lida com isso. Hoje a gente vive, uma coisa que eu vejo assim, quando a gente fala de Maya, ilusão, né, o sentido de Maya na yoga tem muito a ver, entender Maya tem muito a ver também com entender Prakriti, que é a natureza, né, a natureza fenomênica, a natureza onde estão os indrias, onde estão os nossos sentidos, as nossas experiências sensoriais. É a partir das nossas experiências sensoriais que a nossa mente começa a se identificar com isso e começa a criar toda a ilusão do que realmente é a realidade, né? Então, a natureza, né, para os iogues, que não é só mineral, vegetal, animal, mas é a natureza dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções, a natureza da mente, né, além da natureza material, ela que opera esse cenário, né, chamado, Prakriti, essa natureza que opera esse cenário chamado Maya, essa ilusão que a gente está vivendo aqui. Essa ilusão é uma instância de realidade, viu, pessoal? Não é ilusão assim, isso é mentira. Não, ela existe, mas ela não é a realidade última, né? Eu fico vendo que a nossa, um dos meus intuitos, né, sempre foi trazer a contemporaneização dos estudos dos yamas e niyamas. A gente criou uma cultura que é totalmente sensorialista, né? A gente está o tempo inteiro sendo estimulado visualmente, com os smartphones, auditivamente, com música e coisas assim que são extremamente prazerosas, né? Que a gente sente uma felicidade, né? Em estar ali e daquilo. Os gostos, né? A indústria química, a indústria dos alimentos, os alimentos cada vez mais eles são manipulados para que eles fiquem mais gostosos, né? Mais saboriosos. Na verdade, assim, vão diluindo princípios ativos da substância natural para que quando ela entra na sua corrente sanguínea, ela já libera os hormônios de uma maneira muito, as endorfinas, né, os neurotransmissores de uma maneira muito mais rápida. E aí você, chocolate gostoso, a gente fica nessa doideira toda. Então, assim, a gente criou uma cultura que estimula mais ainda a ilusão, né? Então, nós, enquanto praticantes contemporâneos do século XXI, a gente tem desafios que um praticante do século II não tinha. E eles também tinham desafios que a gente não tinha. A gente hoje tem um conforto que até tem que refletir também nisso, né? Até que ponto esse conforto é bom, mas a gente tem algumas estruturas também que facilitam alguns outros processos. Então, é difícil, assim, balizar. O fato é que ele está falando aqui, né? Esse comentário está aqui. Cabe cada um na sua camada ver aquilo que dá conta, mas um ponto fique atento às suas autoindulgências. As autoindulgências é isso, né? Você fica ali dando força para as tendências negativas. Então, aquele desejo e apego que você já vê que está te prejudicando, tem que lembrar, né, pessoal, que nem todas as coisas que a gente necessita, pode até chamar de desejo, são negativas, às vezes é necessário. Mas a gente vai ter que estar muito atento, atenta a estar percebendo,
né, o quanto que a gente está fomentando ali as nossas tendências negativas. E a tendência negativa é para o bom e para o ruim, né? É tanto das coisas que você acha que te faz bem, que te deixa feliz, quanto quando a gente, por exemplo, uma tendência negativa que eu vejo que é muito alimentada é o orgulho, né? A gente sabe que tem que ir lá falar com a pessoa, que tem que ligar para a pessoa, que tem que se posicionar e tal, mas aí vem um orgulho, não, que não sei o que lá, e vai, né? Aí ele comenta, isso relembra isso tudo que foi falado, né, do yogi não, de não ser indulgente para sequer, né, de maneira branda com as suas indulgências. Aí o Satchidananda comenta, isso relembra o verso 2.1, no qual se define Kriya Yoga como sendo autoestudo, svadhyaya. Na verdade, abhyasa e vairagya, desapego, autoestudo, entrega ao Senhor e autodisciplina, tapas, né? A prática de registrar o que se passa na própria mente, quando feita com desapego, vairagya, pode indicar para cada indivíduo o que deve ser combatido. Aqui, ó, de novo, está dando essa ênfase que eu vim falando muito para vocês na parte de svadhyaya, o autoestudo, de ter o caderno de anotação das suas experiências, para que vocês vão percebendo seus padrões mentais, né? Aqui tá realmente enfatizando esse ponto. Agora, tem um negócio aqui, pessoal, que eu acho bem sutil também, que a gente tem que ficar atento, tá? Quando fala assim, ó, a prática de registrar o que se passa na própria mente, quando feita com desapego. Por que é isso? O que acontece muito com praticantes? Eu falo por mim, eu falo pelo que eu observo com outras pessoas. Então, isso não é teórico, não, isso é vivenciado. A pessoa vai praticando yoga, ela vai acessando, desculpa a palavra, muita merda, a pessoa vai acessando muita sombra, a pessoa vai acessando muita coisa difícil. Por isso que essa história de que a caminhada vai ser sempre feliz, sorridente, pulando as cercas com os unicórnios rosas do Himalaia, não existe isso, pessoal. Nós vamos acessar muita pedreira na caminhada, né? Tem um videozinho também lá no YouTube do De Volta à Natureza, que eu falo lá que a caminhada, essa ilusão de achar que a caminhada espiritual vai ser prazerosa, alguma coisa assim. Né? É um texto que eu extraio do Trungpa, é um texto muito bom também. Por que tem que ter vairagya, né, nesse momento? Por que é importante a prática de vairagya? É importante a prática de vairagya, pessoal, porque a gente vai ter que ter a habilidade de olhar para as sombras e também aprender a entender como que elas operam, mas a gente tem que aprender a desapegar, né? Não adianta, se a gente ficar só olhando para as sombras, porque a prática vai revelando coisas, e você não desapega, significa que agora aquilo que estava escondido no inconsciente está ficando à tona e você está fixado. Então a sombra vem e você olha, a sombra vem e você fica ali, só fixado. Não, ela tem que vir, compreender e desapegar. Vem, compreende, desapega. Vem, compreende, desapega. Desapego não é indiferença, não é foda-se, não é nada disso. É compreensão. Como é que eu estou criando esse sofrimento para mim? Por que eu escondi isso de mim? Ok, entendeu, entendeu? Foco é na luz, é na luz. Puf, aí sim, desapega. Esse ponto é bem importante. A prática de registrar, né, como eu falei, com desapego, pode indicar para cada indivíduo que deve ser combatido, porque vai nascendo os padrões ali, né? As modernas técnicas de auto-hipnose e de autoafirmações podem ser usadas. O Satchidananda faz esse comentário. Quando você teve uma orientação importante. Às vezes, temos que sair fisicamente de uma situação ou atmosfera em que prevalecem pensamentos negativos. Se isso não for possível, então considere as dificuldades como oportunidade para cultivar equanimidade e desapego das reações negativas. Eu acho importante esse trecho, porque ele está falando, né, que às vezes a gente vai estar passando por situações negativas, que a gente não vai ter ali a gente não vai ter muito como resolver, como sair, etc. Nessa hora, a gente tem que encontrar meios hábeis, né, para a gente sair dessa condição. Né? A gente tem que encontrar formas de fazer com que aquela situação, então, que ela às vezes configura um limite que a gente tem,
ser alguma oportunidade para que a gente não prejudique mais a situação e que a gente possa ou trazer benefícios para aquela situação. E se a gente não consegue nem trazer benefício, o que para muitos de nós muitas vezes é uma impotência, né? A gente vai vendo tanta coisa acontecendo no planeta, tantas necessidades, né? Muito latentes, e muitas vezes a gente não tem recursos nem meios hábeis para ajudar, mas não deixar que isso te emaranhe numa negatividade e te prejudique. Não é ficar indiferente, viu, pessoal? Esse é um ponto. Aqui nesse momento, quando ele fala assim, né, de se isso não for possível, né, de você nessa situação de negatividade, que prevalecem coisas negativas, não for possível, né, você melhorar nem nada, então considere as dificuldades uma oportunidade para cultivar a equanimidade, né? Eu sempre gosto de lembrar de equanimidade, porque a equanimidade é uma forma muito de a gente acionar a nossa compassividade perante o outro. A equanimidade não é igual à igualdade. Equanimidade é eu olho para o outro e eu vejo, a ideia é eu vejo as qualidades do outro e eu não me vejo nem superior nem inferior ao outro e nem vejo o outro como superior ou inferior a mim. A equanimidade é uma prática muito boa para a gente curar essas arrogâncias nossas, ou de prepotência ou de impotência, né? O prepotente, ele se sente superior, ou ela se sente superior, ela se vê melhor do que os outros. O impotente é um outro tipo, né, de arrogância, ele ou ela se vê inferior às pessoas. Quando a gente pratica a equanimidade, a gente está criando a possibilidade de olhar de uma maneira boa e lembrar das qualidades do ser, né? E ao lembrar das qualidades do ser, você também vai lembrando que ele é divino. Então, por mais que ele esteja passando por uma situação onde as ações dele não apresentam virtudes, né? A pessoa está em vícios, está roubando, etc. Mas é olhar que realmente o ser ele tem as qualidades e que essas sombras que estão manifestando é uma expressão, né, do ego, da autoimagem, da ignorância, mas que a pessoa tem essas qualidades. Eu não estou falando que é fácil, não é, né, pessoal? Quem diria que seria? Né, a caminhada espiritual não é nada fácil, mas eu falo que isso é uma prática muito importante. Assim, eu, particularmente, eu venho, pelo menos assim, eu não sei se eu tivesse na linha de frente, mas eu venho tentando olhar com muita equanimidade para os nossos chefes de Estado, né? O nosso presidente, as pessoas que estão todas ali envolvidas, né? Porque a gente vai vendo o emaranhamento kármico que está sendo criado muito grande, né? Com tudo que a gente vê, né? Dos desvios de verbas, de dinheiro, com as mentiras, com as fake news, com essas coisas todas, né? E eu venho tentando praticar, né, de não entrar nesse emaranhamento de ciclo de ódio, de raiva. Uma coisa isso aqui tem que ficar muito claro, tem que se olhar com lucidez para os problemas. Então, de ter pessoas aí colocando, tá, eu falo a igualdade, Kendi, é importante as pessoas se posicionarem, né, no sentido de apresentar o que está equivocado, o que está errado, a mentira. As coisas precisam ser reveladas, né? Se elas ficassem só aí, nesse lugar de revelar o que está incorreto, equivocado, no budismo a gente chamaria isso de ação compassiva e irada. A ação compassiva e irada ela é uma ação amorosa, ela é compassiva, mas olha, não está legal as regras do jogo, não. Agora, quando essa ação compassiva e irada vira raiva, né, isso é uma coisa que eu venho estudando com o budismo, aí a coisa já cai em outra instância, porque além de revelar a situação, você também está nutrindo da raiva. E aí não é legal, e aí não funciona. Então, é olhar com lucidez para esses problemas, mas ter uma visão compassiva. Pessoal, a sessão vai encerrar, eu vou ter que abrir outra, tá?
Bom dia, amor. Maria chegou, Kennedy. Tô só esperando, viu, pessoal? Não sei se mais a Aline ou o Pablo estavam online. Só dá um segundinho, eu entro no que eu vou falar. E já está na hora de entrar na meditação também, né? Ô, Kennedy, você está vendo com a Aline? Talvez eu tô esperando ela entrar, mas o Pablo entrou. Porque aí eu não preciso esperar. Bem, então, só voltando àquele raciocínio, então, essa prática da equanimidade ela é muito boa, né, para a gente trabalhar essa visão compassiva, né? De novo, é, não tá na ilusão, né, ver a realidade dos fatos, se precisar ter que confrontá-los, né, com essa ação compassiva irada que se faça, mas é não nutrir do lugar de raiva. Então a equanimidade tem muito a ver com isso. Quando Tá, beleza. Quando o Kennedy me perguntou a diferença da equanimidade para a igualdade, bem, a equanimidade eu já expliquei, né? A equanimidade é essa capacidade de o equânime, né? Ele não está se vendo como melhor e pior, e mesmo numa situação diante de uma pessoa nada virtuosa, nada sábia, ou de uma muito virtuosa, muito sábia, você não fica se vendo como melhor e pior, e você lembra, né, das qualidades positivas da pessoa e vai vivendo aquilo ali, aquela relação positiva, né, com o ser. Quando a gente fala de igualdade, o Kennedy, igualdade é de igual, né? Num nível mais profundo, é, se a gente for pensar assim na nossa natureza iluminada intrínseca, tá, a gente vem de uma mesma fonte. Isso é uma visão cosmológica da yoga, do Shaiva Siddhanta, né? Ou até do budismo tibetano, né? A vacuidade, a verdadeira natureza da mente. Mas a igualdade, por exemplo, a igualdade é uma coisa que ela não funciona aqui. Eu estou vendo o outro com equanimidade, mas as nossas questões não são iguais. Os nossos problemas não são os mesmos. Né? É você chegar e falar assim, quer ver um exemplo de igualdade? Eu estou ouvindo muito uma frase assim, ó, agora com a pandemia todos estamos no mesmo barco. Aí quem fala isso é uma pessoa de classe média alta, rica. Não, pessoal, não estamos no mesmo barco, sabe? Vai me desculpar, mas não estamos. Com 2 meses de pandemia, a gente está vendo Netflix, a gente está comendo, a gente está tudo bem, tem gente que já está morrendo de fome, nós não estamos no mesmo barco. A gente pode estar no mesmo barco num contexto seguinte, que o vírus ele vai pegar todo mundo, né? É um vírus, né? Ele não escolhe classe social, cor, né? Credo, etc. Mas o conceito de igualdade é colocar as coisas no mesmo pé e as coisas não estão no mesmo momento. Então, por exemplo, quando eu olho com equanimidade para o ser, aí a pessoa fala assim, vamos pegar um exemplo espiritualista, né? Irmãozinho, nós estamos no mesmo processo. Às vezes não tá, velho. Às vezes você já sabe fazer um monte de pranayama, você já faz um monte de meditação, você tem muito recurso para trabalhar suas confusões internas e aquela pessoa não tem. Aí a visão da igualdade, você nivela ele com você e você fala na sua linguagem, você acha que ele vai te entender, ele não vai te entender. A equanimidade, não. Você olha para o processo da pessoa, você consegue contemplar o que ela está dando conta e o que ela não dá conta, e a partir das suas qualidades, você vai ajudar com que ela consiga desenvolver a partir das qualidades que ela tem. É mais ou menos por aí, sabe? Equanimidade e igualdade são coisas bem diferentes, né? Um exemplo também que eu acho bom, né, de equanimidade e igualdade é quando, por exemplo, né, quando já houve tentativas de estabelecer sistemas totalmente democráticos, né, mais, aí no caso, uma visão mais comunista do que democrática, né? Mas de igualdade de distribuição, aí, por exemplo, todo mundo tem que receber o mesmo tanto. Aí o cara tem 2 metros de altura, ele necessita muito mais de comida que uma pessoa de 1,30 m, mas eles recebem a mesma coisa. Não, aquele organismo precisa de mais, né? Então, entender essa diferença, né? Praticar a equanimidade é muito importante. Aí depois, só para finalizar,
Ore e procure apoio e orientação divina. Medite focando com o coração, concentrando no sentimento de amor. Quando pensamentos negativos surgirem, anote-os e observe qual a emoção o causou. Ter consciência é o primeiro passo. Eu passei um pouco mais hoje, pessoal, porque hoje eu estudei 2 sutras com vocês de uma vez que eu queria para finalizar os yamas e os niyamas, né? Nesse sutra, a prática que o Satchidananda sugere é assim, ó, mantenha um diário e anote suas tendências negativas. Use os métodos de autossugestão e afirmações para cultivar os seus opostos, tá? A prática que nós vamos fazer, ela vai ser baseada no sutra anterior, que é identifique e classifique os pensamentos negativos habituais, cultive afirmações e autossugestões positivas para contrariar essas tendências negativas e medite em sentimentos positivos associados com as sugestões positivas ou afirmações criadas por você. E pratique a compaixão, né? Então, nós vamos fazer uma prática baseada nesse sutra. Eu vou fazer guiado, tá? Então, pessoal, pode ir encontrando uma posição confortável para vocês meditarem. Om Kriyam Babaji Namahu. Pode ir fechando os olhos, encontrando uma postura confortável. Para quem já sabe hoje, todo mundo que está assistindo já pratica, pode ir fazendo 16 pranayamas, ou respirações lentas, longas e profundas, ou o Jai, ou respiração do yogi. Depois da respiração, eu vou guiando a meditação.
Bem pouco a pouco, vá regularizando a respiração, mantendo a respiração natural. E bem aos poucos você vai começando a identificar padrões de pensamentos negativos habituais na sua vida. Faça isso. Agora, bem devagar, comece a cultivar afirmações ou autossugestões para contrariar essas tendências negativas que você percebe na sua forma de agir, falar, pensar. Por exemplo, vamos supor que uma tendência negativa é a raiva. Pratique o oposto, a compreensão, a lucidez, a calma. E aí você pode usar uma sugestão. Eu consigo vivenciar a calma. Você pode criar a sua própria sugestão. Faça isso.
Om Kriya Babaji Namah. Que as bênçãos dessa sadhana, que toda a lucidez, toda a sabedoria gerada aqui hoje, possa ir aos 4 cantos desse planeta, indo até o coração de todos aqueles que não se despertaram, dos que estão na iminência de despertar, dos que já estão despertos, de todas as pessoas confinadas em casa, para ajudar ao todo, de todas as pessoas que estão trazendo benefícios, ajudando aqueles que precisam, de todos os nossos dirigentes, responsáveis por um número gigantesco de pessoas, que toda a lucidez e sabedoria dessa prática possam reverberar no grande campo desse planeta. Assim seja, assim será. Namastê. Vamos retomando, pessoal, aos pouquinhos.